Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre o tipo de vegetação. Nós vamos falar sobre a savana, as florestas tropicais, a tundra, a taiga. Então, vocês fiquem atentos na nossa aula de geografia, falando sobre a vegetação. E na segunda-feira, nós retornaremos com a correção da atividade do livro didático. Então, fiquem atentos na nossa aula, meus amores. Vocês vão conhecer os tipos de vegetação e vocês vão ver que o clima vai influenciar na vegetação e a vegetação vai influenciar no clima. Então, fiquem atentos na nossa aula, tá bom? E segunda-feira, correção. Já no Brasil, ele é chamado de cerrado, certo? Então, o que vai influenciar é o clima. Para entender, nós temos 3 climas, que é o clima tropical, o subtropical e o temperado. Onde no México é o clima tropical, no Brasil é o clima subtropical. O continente africano e o continente oceânico já apresentam os 3 tipos de clima, tropical, subtropical e temperado, dependendo da localidade dentro do território. Agora temos a estepe, que ela é uma vegetação que apresenta as mesmas características que a caatinga. Então, no Brasil ela é chamada de caatinga, e em outras localidades do mundo ela é chamada de estepes. Onde ela tem essa classificação, ou seja, esse nome? Nos países da Europa, nos países da América, principalmente Estados Unidos e México, na Ásia Central, ou seja, no centro da Ásia e no continente africano. Ocorre em regiões de clima árido, temperado e subtropical, sendo indicados como um tapete vegetal, ou seja, plantas rasteiras, como a gente costuma dizer, uma vez que apresentam gramíneas e ervas e totalmente vegetação rasteira, ou seja, elas não têm árvores. Então, é muito relacionada com o tipo de vegetação no Brasil. Mas qual a diferença entre elas? Que no Brasil a caatinga está relacionada por não chover, ou seja, falta de água. Então, as suas plantas, elas são relacionadas com a falta de chuva, é um clima muito seco aqui no nosso país. Já no mundo, é um clima seco, mas ainda ocorre um processo de chuva, ou seja, além de chuvas, fortes ventos, então faz com que, mesmo sendo um clima seco, eles ainda consigam sentir um pouco de frio por estar localizado em territórios diferentes, com distinção para o continente africano, que ele tem como característica um clima seco como o Brasil. Temos também as pradarias. Pradarias, com R. Não é padaria, não vou confundir, pelo amor de Deus, meu povo. Certo? É muito semelhante às estepes e no Brasil ela é conhecida como pampas. No Brasil encontramos mais na região sul, ou seja, na região mais distante, a parte mais fria. A principal diferença entre elas está com relação ao clima, sendo que os estepes se desenvolvem em climas mais secos que as pradarias, que são inseridas em climas mais úmidos. Como assim? As estepes que acabamos de ver, ela é relacionada com o clima mais seco. Já as pradarias está relacionada com o clima mais úmido. E onde podemos encontrar elas? Nos países da Europa, da Ásia, nos países da América do Norte, fronteira dos Estados Unidos com o México, no processo de transição territorial. E na América do Sul, nós temos o Brasil como exemplo. E a tundra? Você já ouviu falar sobre ela? Não? Vamos conhecer um pouco. É uma vegetação rasteira, encontrada nos locais mais frios do planeta. Que locais são esses? O nosso círculo polar ártico, ou seja, é a parte mais fria do planeta Terra, o Polo Ártico.
é muito semelhante à taiga, ou seja, são vegetações bem parecidas, desenvolvem em locais muito frios. A tundra consegue se desenvolver num clima polar e apresenta uma vegetação predominantemente rasteira e reúne árvores, diferente da taiga, que já apresenta florestas de coníferas, que vamos conhecer. Mas a tundra, ela tem um tipo de vegetação rasteira, que podemos observar na imagem. É como se fosse a grama, como a gente costuma dizer aqui na nossa região, próximo de montanhas. E por conta dessas montanhas fazerem a fronteira do território, que aqui nessa parte branca nós já temos o círculo polar ártico. Então aqui já é o nosso polo ártico, a parte mais fria do território. Então essa parte aqui é uma parte de transição de território, ou seja, então vai ser uma transição de vegetação. Vou botar aqui vegetação para não parecer uma TV, né? A taiga, que a gente acabou de falar dela, ela tem florestas coníferas, ou seja, as árvores parecem um cone no seu ponto. Também são chamadas de florestas boreal, ou seja, tanto pode ser florestas coníferas ou florestas boreal. Ela desenvolve em locais muito frios do planeta. Que locais são esses? Além do nosso polo ártico, nas proximidades, nas fronteiras, nós temos alguns países e alguns continentes que também podemos encontrar. Por exemplo, na América do Norte nós temos o Canadá e o Alasca. Na Europa nós já temos a Rússia. E na Ásia nós temos também a Rússia, porque a Rússia ela faz parte também de uma parte do continente asiático. Diferente da tundra que acabamos de ver, apresenta uma vegetação rasteira decorrente do excesso do gelo e ventos. Então a tundra ela se torna a vegetação rasteira que acabamos de ver por conta da intensidade do gelo. Já que na taiga consegue se sobressair as árvores coníferas, por ser um clima subpolar. Temos também a vegetação mediterrânea, que é presente em vários locais do planeta, como o continente africano, europeu, nos países da América do Norte, alguns países da América do Sul e no continente oceânico. Essa vegetação ela é muito diversificada, ou seja, apresenta formas diferentes, pois ela pode ser uma vegetação arbórea, arbustiva ou herbácea. Surge em zonas temperadas do planeta com o clima mediterrâneo. Que clima mediterrâneo é esse? Os verões são quentes e secos e os invernos são frios e úmidos. Ou seja, está muito relacionada com a estação do ano bem definida. O verão ele é bem definido porque ele é quente e seco. O inverno bem definido porque ele é frio e úmido. Então, vamos fazer agora um breve resumo do que vimos no decorrer da nossa aula e com algumas informações a mais de complementação. Vamos fazer agora um breve resumo do que vimos no decorrer da nossa aula. Então, pessoal, agora nós vamos fazer um pequeno resumo sobre o conteúdo que nós estudamos. A floresta equatorial e tropical. Você pode observar que ela é calor constante, abundante de chuva. Onde é encontrada esse tipo de floresta equatorial? Na Amazônia, que fica na América do Sul, no Congo e na África, na Indonésia, que fica na Ásia. Então, esse tipo de floresta é encontrado nesses determinados lugares, que são exemplos mais significativos desse tipo de floresta. A floresta amazônica é encontrada na América do Sul. O Congo. A floresta amazônica é encontrada na América do Sul. Como essa floresta também tropical, que é encontrada no Congo, na África, e na Indonésia e na Ásia, que são formadas por uma mata densa, fechada e sempre verde, com grande variedade de clima.
são formadas por uma mata densa, fechada e sempre verde, com uma grande variedade de espécies vegetais. Então, essa formação por uma mata densa e fechada, sempre verde, com grande variedade de espécies vegetais, que predomina a floresta temperada e boreais é de clima temperado e frio. A floresta boreal, também chamada de conífera ou taiga. Esse tipo de floresta. Você pode observar, ó, aqui, ó. E nós temos a floresta temperada. Abrange intensos trechos da América do Norte, da Europa e da Ásia, da Oceania, que você pode encontrar nessa região. Essa floresta temperada e boreal, de clima temperado e frio. A formação arbústea, que é a savana, vegetação encontrada nas regiões de clima tropical com menos umidade, cujo período de chuvas só ocorre no verão. A formação por plantas resistentes, plantas rasteiras, bem definida. O verão, ele é bem definido. Um breve resumo do que vimos no decorrer da nossa aula e com algumas informações a mais de complementação. Por exemplo, as nossas florestas equatoriais e tropicais, elas estão relacionadas com calor constante e abundância de chuva. E onde podemos encontrar esse tipo de floresta? Na América do Sul, especificamente na parte da vegetação amazônica, no Congo, seja o país do Congo na África, e na Indonésia, no continente asiático. Então, além do território localizado no Brasil, nós temos também esse tipo de floresta muito característico à nossa vegetação amazônica, encontrados em 2 locais do mundo. Na África, com o país do Congo, e na Ásia, com o país da Indonésia. São formadas por uma mata densa, fechada e sempre verde, com grande variedade de espécies vegetais. Então, vimos que nessa área, elas têm as 3 proporções de árvores: pequenas, médias e grandes. Já as florestas temperadas e boreais, elas estão relacionadas com a nossa vegetação, ó, da taiga, que apresentam as árvores coníferas, ou seja, com pontas em formas de cones. São encontradas em parte da América do Norte,
da Europa, da Ásia e da Oceania, como já vimos. E especificamente na América do Norte podemos destacar o quê? Canadá e Alasca. Na Europa, a Rússia e uma parte também do território da Rússia que está no continente asiático. E já na Oceania nós temos uma pequena proporção já lá na Austrália, na sua parte sul. Vimos também que as formações arbustivas, ou seja, as árvores arbustivas, está relacionada com a savana, que são plantas rasteiras de pequeno porte e que podemos localizar em quais partes do mundo? Na África, Venezuela e no Brasil. Só que no Brasil ela não é chamada de savana, no Brasil chamamos elas de cerrado. Chegamos às nossas formações herbáceas ou campestres, mais conhecidas por tipos de vegetação de estepes, pampas ou pradarias, localizadas em quais estados? Canadá e Estados Unidos, além da Hungria e da Austrália. Já no Brasil, esse tipo de vegetação é muito chamado de campos ou pampas na região sul do nosso país. Já as formações desérticas, elas são relacionadas com a nossa caatinga. Então, nosso tipo de vegetação da caatinga. Aqui na imagem podemos observar que nós temos uma vegetação desértica no Arizona, nos Estados Unidos, que é muito parecido com o nosso tipo de vegetação, ou seja, a nossa caatinga, os nossos cactos, elas são formadas predominantemente por cactos. Então, dependendo da localidade, ela tem uma nomenclatura diferente. No Brasil é chamada de caatinga, e em outros locais ela pode ser chamada de vegetação desértica.